Cumprimento a todos os meus irmãos com um saudoso boa noite. Tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Marcela e, por sinal, sou desbravadora do Clube Resgate, aqui do Parque Amazônia. E hoje eu estarei ministrando uma palavra para vocês. Antes de começar, gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevam, compartilhem e sigam nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Twitter. Que vocês possam também colocar os seus pedidos de orações, que com certeza vamos estar orando por eles. Bom, peço aos irmãos que curvem suas frontes para falarmos com Deus. Querido Jesus, querido Pai, muito obrigada por mais um dia. Que o Senhor possa estar me acompanhando nessa pregação e que todos possam ter um bom proveito e um bom entendimento dela. Acompanhe o resto dessa programação e fique com cada irmão aqui presente. Senhor meu Deus, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da pregação de hoje é Jael, o segredo da confiança. A Bíblia é um livro que possui muitas histórias de homens, profetas, pastores de ovelhas, reis que fizeram a diferença nas páginas da Bíblia. Mas também houveram muitas mulheres que também deixaram ali o seu legado e deixaram um exemplo para nós. O que dizer, por exemplo, de Maria, mãe de Jesus, Dorcas, Raabe, Ruth, Noemi, Diná, Miriam e muitas outras. Mas hoje vamos falar sobre uma mulher diferente. Vamos falar sobre Jael. Você sabe o significado da palavra Jael? Jael significa cabra montês. Você sabe o que é uma cabra montês? Cabra montês foi uma cabra criada por Deus, que ela consegue subir grandes elevações e viver em altas montanhas. Ela consegue viver ali em um lugar de difícil acesso. E os judeus levavam muito a sério esses nomes e os significados deles. Eles acreditavam que ao colocar um nome em uma pessoa, o significado desse nome ia se cumprir no futuro daquela pessoa. Então eles levavam bem a sério isso. E assim como Jael, Deus criou você para viver em grandes elevações. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Juízes 4, versículo 1 ao 24. Bom, peço aos irmãos que prestem bastante atenção porque essa história é muito legal. Bom, vamos lá. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E venceu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim com seus carros, e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele. E Débora também subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Joabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro,
e todo o seu povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabó e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até que não ficou um só homem. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa do Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar: Há alguém aqui? Responderás então que não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lhe lançou a mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado. E assim morreu. Eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel, apesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Amém? Bom, no início desse texto, a gente pode ver que o povo de Israel estava sendo oprimido por 20 anos. 20 anos é um período muito longo. Estamos em apenas 2 anos de pandemia. E muita coisa aconteceu, muita coisa ruim, muitos lares destruídos, muitas tragédias. Imagine se esses míseros 2 anos se estendessem para 20 anos. Com certeza não seria nada bom. O povo de Israel estava sendo muito oprimido. Eles estavam vivendo uma grande tragédia. Mas Deus levantou uma mulher para salvar Israel, para livrar Israel de todo aquele mal. Israel, durante aquele tempo, não entendia a voz de Deus, mas Débora entendia. As lutas não podem mudar a nossa fé, porque Débora, mesmo que ela estivesse passando por grandes dificuldades, por grandes tribulações, ela não perdeu a fé em Deus. E Débora, diferente de todos que moravam, que residiam ali em Israel, sabia o que dizer, sabia o que falar e o que determinar para o comandante, pois ela tinha conexão com Deus. E ainda mesmo com opressões, ela teve o discernimento e a sabedoria para profetizar que Deus daria a vitória através de uma mulher. Débora teve essa mestria porque ela ouvia e confiava na voz de Deus. Pois a confiança que ela tinha vinha de conhecer quem Deus era. E Deus vai levantar você para vencer. Você sabe o que é confiança? Segundo o dicionário, confiança é a crença, é a certeza de que algo não falhará, de que é bom, bem feito e forte o suficiente para cumprir sua missão e que vai dar certo. É uma coisa extraordinária a confiança. Mas durante a nossa caminhada cristã, a gente pode talvez acordar sem confiança nenhuma e sem motivação para prosseguir. Talvez isso aconteça porque estamos depositando a confiança em nós mesmos e não em Deus. E isso não pode acontecer.
Hoje a gente vai falar sobre alguém que confiou. Será que estamos nos posicionando como pessoas que confiam? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias também em Filipenses, capítulo 3, versículo 1 e 8. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós adoramos pelo Espírito de Deus, que nos glorificamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo, no começo desse texto, ele transmite a ideia que ele se achava, não era mesmo? Porque todas as características que ele deu foi um status que ele tinha naquela época, que ele era circuncidado no 8º dia, na verdade, era um status, né, por causa que comprovava sua parentela com Abraão, então era coisa muito boa, né? E ele disse que ele era irrepreensível, ele era fariseu quanto à lei, ele disse que ele era o cara. Mas, no final ele diz, o que acho que seria top para mim, eu considero como perda por causa da grandeza de Deus. Nós podemos ter muitas qualidades, nós podemos ter muitas coisas, dinheiro, mas a confiança tem que vir e estar em Deus. Deus usou 2 mulheres improváveis com objetos improváveis, e isso testava a confiança delas, porque se elas tivessem características muito fortes, se elas tivessem muitas coisas, muitas qualidades, talvez elas não confiariam em Deus, e por isso Deus usou 2 mulheres improváveis com objetos improváveis porque assim elas iam confiar realmente em Deus. Em Juízes 4, versículo 18, afirma aqui que ninguém, absolutamente ninguém, está livre de receber o inimigo de casa. Você pode ser a pessoa que você pode ser muito boa, você pode ler a Bíblia, você pode jejuar, você pode fazer muitas orações por dia, mas você não está livre de receber o inimigo dentro da sua própria casa. E também não está livre de lutar lutas ou guerras que talvez nem tenha sido você que tenha procurado. Porque Jael, o marido dela, ela tinha uma aliança com o rei, com o Senhor dos Exércitos ali, o rei Jabim. Então, ela não foi livre de receber o inimigo dentro da sua própria casa e ela não foi livre de lutar uma guerra que não foi ela que teve procurado. Mas Deus deu a guerra para Jael, assim como ele vai dar para você. Deus havia escolhido aquela mulher para vencer. Com certeza ele escolheu ela, porque mesmo diante da situação difícil e conturbada, ela ainda confiava em Deus. O inimigo pode até entrar na sua casa, pode até pedir água, pode até pedir leite, pode até querer deitar, sentar, mas ele não vai ter sucesso porque você confia em Deus. O poder de um momento. Tem gente perdendo uma chance de ouro porque perdem as oportunidades. Jael utilizou o poder do momento. O momento que ela teve foi ali quando ele entrou, quando o senhor do exército,
inimigo deles entrou dentro da sua casa. Ela estava sozinha, sem nenhuma proteção, sem ninguém na sua casa, e aquele era o momento específico para ela ter ali a sua vitória. Ela poderia estar com muito medo, com certeza, mas ela soube aproveitar os momentos e soube conhecer o poder de um momento. Ela permitiu que o inimigo entrasse dentro da casa dela, ela deu uma falsa confiança ali para o inimigo poder entrar. Ele pediu água, mas ela deu algo melhor, ela deu leite. Ele permitiu que ele deitasse e ela cobriu o inimigo, fazendo com que ele ficasse sonolento com aquele copo de leite. E então ele dormiu. Mas ela não perdeu a oportunidade, mesmo que aquela oportunidade não tenha sido uma das mais fáceis. Ela estava dentro da sua casa totalmente sozinha. As mulheres naquela época não tinham uma autoridade muito grande, elas ficavam dentro de casa sozinhas, então ela poderia estar com muito medo, mas ela não perdeu a oportunidade. O que você faria se fosse ela? Eu, particularmente, morreria de medo, porque o rei Jabim estava oprimindo por 20 anos. É surreal. O inimigo está entrando dentro da sua própria casa, você sozinha ali na adrenalina. Eu acho que eu não saberia como reagir. Mas o que você faria? Você agiria assim como Jael? Jael não perdeu a oportunidade. A segunda lição que Jael nos ensina é o poder de um recurso. Juízes 4, 20 e versículo 21 fala disso. Deus mostra que Ele usa qualquer coisa que esteja nas nossas mãos para enfrentar e para vencer o inimigo. Qual era o recurso extraordinário, totalmente incrível e revolucionário que Jael tinha nas mãos dela? Um copo de leite. Com aquele copo de leite, ela representava a sutileza, a graça, a sabedoria. Ela disse: calma, respira, eu vou fazer do jeito certo, no momento certo, com calma. A gente precisa aprender a usar nossos recursos com sabedoria e no tempo certo. Não adianta usar outras coisas, não adianta usar depois ou antes. Tem que ser no momento certo, no momento que Deus escolheu. Qual era o segundo recurso que Jael tinha? Era uma estaca. Jael era uma mulher que fazia tendas. E como eu disse anteriormente, as mulheres não podiam fazer muitas coisas, elas foram criadas para ficar dentro de casa, cuidando de seus esposos, seus maridos, e quando eles saíam para caçar e fazer outras coisas, elas ficavam dentro da casa delas. E ali naquele período de tempo, elas faziam tendas. Então, eles abriam uma lona e em cada extremidade da lona, eles enfiavam uma madeira pontiaguda e elas batiam com o martelo até que fixasse na areia ou na terra. E ela fazia isso com as outras extremidades. Então, por muito tempo na vida dela, talvez desde criança, ela estivesse batendo estaca e talvez ela não gostasse de fazer esse trabalho. E durante todo aquele tempo da vida dela, ela bateu estacas. E ela viu naquele momento que essa era a ferramenta que Deus tinha dado para ela. Deus deu ali a estaca para ela desde quando ela era pequena ou desde quando ela começou a fazer esse trabalho, para ela ter a técnica, ela conseguiu usar naquele momento. Ele estava preparando ela para o futuro, né? Para outra oportunidade que ela ia ter de vencer o inimigo com um objeto improvável que ela tinha nas mãos dela. Que talvez a gente nunca pudesse imaginar que um inimigo da gente fosse, se ele seria destruído com aquele objeto. Deus poderia ter dado um navio muito grande, grandioso para Moisés, para ele atravessar o mar. Mas ele deu um pedaço de madeira, ele deu um cajado. Deus colocou Davi na frente de um gigante. Ele poderia ter dado uma arma, ele poderia ter dado alguma coisa que eles não tivessem, alguma coisa grandiosa, que conseguiria ali enfrentar o inimigo e derrubar.
mas deu 5 pedrinhas, deu 5 míseras pedrinhas para um pequeno. E ele conseguiu. Deus vai usar aquilo que é improvável. E sabe por que Deus usa coisas improváveis para a gente matar o nosso inimigo ao nosso redor? Porque se a gente ter uma coisa muito grandiosa, que ali a gente coloca confiança naquele objeto, a gente não confia em Deus e a gente só fica dependendo das armas que a gente tem. Isso não é bom que a gente fique pensando, Deus, mas por que você me deu isso? Porque você me deu uma coisa mais grandiosa. Então a gente tem que sempre confiar em Deus, assim como eu disse anteriormente. Deus dá uma ferramenta diferente para cada um. Então não adianta você ficar também comparando a sua ferramenta com as armas de outras pessoas. Ali ela tinha um copo de leite. Se ela parasse bem para pensar e se ela tivesse ficado reclamando ali da situação e dos objetos que ela tinha dentro da sua casa, ela poderia não ter conseguido e essa oportunidade ter passado, né? E talvez esses 20 anos se estenderiam por mais um longo período. Então, ela se contentou com a ferramenta que ela tinha, ela conseguiu usar com sabedoria o que ela tinha. A terceira coisa que Jael nos ensina é um poder de uma causa. Juízes 4, 23 a 24 afirma: a vitória não foi apenas de Jael, mas foi a vitória de um povo inteiro. Imagina a grande responsabilidade que ela teve ali. A glória de nossas vitórias tem que ser dada a Deus, o soberano. Uma lição para se aprender. Débora, a profetisa, ela ficava debaixo da tamareira de Débora. Ela ficava debaixo de uma árvore. O texto diz que os homens vinham até ela e ela lhe dizia ao povo o que fazer. Então, provavelmente, eles subiam um monte e ali iam ter com Débora. E Débora estava acostumada a viver debaixo de uma árvore. Baraque chega e chama Débora para sair debaixo do carvalho. E se Baraque foi um homem usado por Deus para tirar Débora de debaixo daquele carvalho? Débora, ela precisava ver que tudo que ela falava lá em cima, que tudo que ela profetizava e dava a palavra para os homens, ela tinha que ver que aquilo que ela falava se cumpria. E talvez para ter também mais experiência e mais sabedoria além do que ela tinha. A gente precisa aprender a confiar em Deus, que Deus pode fazer todas as coisas. Quantas coisas Deus já nos deu, quantas coisas Deus já fez, todo o mundo, sua criação, os planetas, as estrelas, os astros. Deus sabe exatamente o que Ele faz. Ele nunca errou. E não podemos ficar com medo de confiar em Deus, porque podemos achar que não, vai dar errado, depois todo mundo vai ficar rindo de mim, que eu depositei muita confiança. Não, Deus nunca errou e Deus sabe o que Ele faz. E Deus sabe da capacidade de pregar, de fazer o que é bom. Deus sabe a capacidade de cada um de vocês, dos seus filhos. Não importa se você é bonito ou feio, se você tem muito dinheiro ou não, se você é filho de alguém importante. Deus tem um propósito na sua vida. Mesmo que agora você não entenda ou não saiba qual é, Ele tem um. Talvez por muitos anos você tenha se sentido oprimido pela vida, pelas lutas, pelo inimigo. Mas eu te digo que agora chegou a hora de vencer. E para vencer, a única coisa que você precisa fazer é acreditar que Deus já colocou em suas mãos a sua vitória. Por outro lado, por mais que você seja, assim como o apóstolo Paulo, homem temente a Deus, estudioso e irrepreensível diante a lei, saiba que mesmo com esta força, você é fraco.
E somente com a força e sabedoria de Deus poderás vencer. Uma coisa, não perca as oportunidades por nada. Não perca. Abra a sua mente para entender o poder de um momento. Não desperdice suas chances de receber a vitória. Por mais que ela seja improvável, por mais que você ache que aquilo não vai fazer diferença, não perca as oportunidades. Não perca, não desperdice as suas chances. Não fique comparando as suas armas de guerra com as suas armas de guerra com as ferramentas dos outros. Deus sabe o que você precisa para vencer. Deus é fiel e justo para te preparar para a batalha. Apenas confie em Deus e vá à luta com ferramentas, mesmo com ferramentas mais improváveis nas suas mãos. Jael confiou em Deus e Deus concedeu ela com sabedoria. Jael teve a oportunidade, mas ela agiu com aquilo que tinha em mãos e derrotou o grande inimigo, não apenas de sua casa, mas sim do seu povo. Esse é o meu desejo e oração dessa noite. Queria agradecer aos irmãos por ter chegado até aqui, por ter assistido até aqui e acompanhado. Vamos curvar nossas frontes para orar e agradecer. Senhor meu Deus, querido Pai, muito obrigada por mais um sermão que se passou. Muito obrigada por mais um ensinamento. Muito obrigada por a Bíblia ter passado esse ensinamento tão fundamental para nós, que nós possamos aplicá-lo na nossa vida. Senhor meu Deus, conforte o coração de cada um nessa noite. Eu entrego todos os pedidos e agradecimentos de oração nas suas mãos, Senhor. Que se eu possa confortar cada filho seu, que se eu possa visitar cada lar, que se eu possa cuidar de todos nós. Senhor meu Deus, continue com a gente, nos proteja, nos livre e nos guarde de todo o mal. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Deus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. Por isso eu andar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde for, tua vontade me seguirá. Vocês. De bênçãos me cercará. Meu pastor. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. O pastor leva suas ovelhas em